Fala pessoal que nos acompanha ao vivo, boa noite, sejam muito bem-vindos. Terça-feira, 21h02, horário de Brasília. Vamos chegando no pezinho da conversa que o tema hoje é sobre a legislação específica do estado da Bahia, que, como eu venho dizendo já em algumas lives, será um dos grandes diferenciais para mim no que diz respeito à aprovação no concurso, tanto de delegado da Polícia Civil da Bahia, quanto de investigador e escrivão. Ao longo dessa semana nós estamos falando aí sobre o concurso da PC Bahia. As inscrições foram abertas no dia de ontem, tá? Inclusive, para quem não está sabendo, ontem nós ativamos 50% de desconto nos cursos de reta final para PC da Bahia, tanto para delegado, quanto para investigador, quanto para escrivão, quanto a discursiva do professor Paulo Furtado. Eu tinha prometido à galera que no dia que abrisse as inscrições, eu faria 50% de desconto nos cursos de reta final durante 48 horas. Promessa do homem é dívida. Nós iniciamos ontem um desconto e o desconto hoje vai até hoje, R$ 23,59. Hoje é terça-feira, dia 10 de maio de 2022, são 21h03, vai até 23h59. Você pode hoje comprar tanto reta final de delegado, quanto reta final de investigador ou escrivão, ou então só a isolada de discursiva para Delta, com 50% de desconto e ainda divide em suaves prestações. Está lá no site do JUS 21. Bom, eu vou conversar com... Deixa eu ver, já acabou de entrar já, ó, ia chamar aqui, mas ele acabou de entrar. Vou conversar com o professor Alexandre Medeiros, está lá na Bahia. Medeiros aqui, deixa eu ver se ele entrou. Pedido para participar. Alexandre, eu vou te mandar um convite aí. Pronto. O professor Alexandre acabou de entrar. Boa noite, meu patrão. Boa noite, professor Giovanni. Tudo bem? Como é que você está? Primeiro, muito obrigado em ter aceito o convite. Eu sei que você estava cheio de atividades, inclusive estava gravando hoje reta final do JUS 21 aí nos estúdios de Salvador, não foi isso? Exato. Hoje, amanhã, depois. Até terminar, né? Até dar uma dor, como a gente costuma dizer. Então, muito obrigado aí pela disponibilidade. O professor Alexandre, ele é o nosso professor, é um dos nossos professores de Direito Administrativo aqui do JUS 21. Aqui no JUS 21 nós temos 3 administrativistas que se revezam nas turmas. O professor André Albuquerque, a professora Viviane e o professor Alexandre. E o professor Alexandre, ele é da Bahia, ele é um dos nossos especialistas em legislação específica, no caso do estado da Bahia, e ele é quem está ministrando aqui no JUS 21, além de ministrar as aulas de administrativo nos cursos de reta final da Polícia da Bahia, ele também está ministrando a parte de legislação, o pessoal chama de legislação geral, outros chamam de legislação específica do estado da Bahia. Por quê? Porque nós acreditamos que um dos grandes diferenciais na aprovação, eu estou dizendo que vão ser 3 grandes diferenciais de quem vai passar e quem não vai passar nesse concurso. Um é a legislação específica, outro é aquela parte de legislação inerente a questões raciais, hipossuficientes, e o terceiro ponto é a medicina legal. Então, eu convidei o professor Alexandre para a gente bater um papo aqui. Eu queria que você desse seu boa noite primeiro aí, que eu estou com uma série de provocações para lhe fazer aqui, patrão. Boa noite, pessoal. Seja todo mundo bem-vindo aí. Um alô diretamente de Salvador, da Bahia. Vocês que irão, né, ser aprovados no concurso da Polícia Civil do Estado da Bahia. Então, sejam todos bem-vindos. Meu patrão, vamos lá. Na live que eu fiz ontem, Alexandre, eu teci um comentário sobre a banca, sobre a IBFC. A gente até trocou uma ideia já sobre isso algumas vezes, mas eu queria que você externasse de público aí qual é a sua percepção. Eu disse ontem que eu achava que a banca era, para ser sutil, uma banca despreparada para fazer um concurso dessa envergadura. Eu tenho apostado aí que a gente vai rodar pelo menos 75, 80 mil inscritos no geral, somando delegado, investigador, escrivão, somando todos os cargos, ampla concorrência, enfim. Eu acho que a gente vai rodar aí de 75 a 80 mil candidatos, é muita gente, e eu tenho percebido que a IBFC ela não tem muito escopo, muita costa larga, muita expertise, vamos dizer assim, para fazer um concurso dessa envergadura. Mas você que se debruçou e esmiuçou as questões de administrativo, esmiuçou as provas da IBFC,
Qual é a percepção que você tem sobre a banca e sobre as questões? Exatamente. Nós até falávamos hoje e eu procurei uma expressão para qualificar a banca IBFC. Eu disse que a banca era um pouco obtusa, não é? Porque realmente essa é a impressão que eu tive da formulação, da forma como a banca faz as questões. São questões, não são questões complexas, não são questões que vão abordar grandes doutrinas e questões intricadas de jurisprudência, pontos polêmicos. Foi o que eu percebi até então. Mas, às vezes, mesmo num tema simples, numa questão sem maior complexidade, a própria formulação é ruim. E a gente tem, em muitas questões, Giovanni, que eu percebi, de fazer aquela análise do que está menos pior naquele contexto, né? O nosso estilo vai ser ABCDE. Então, inclusive hoje, na aula que eu transmiti, eu falei exatamente isso. Vamos ter que analisar dentro do contexto aquilo que está menos pior. É aquela péssima, mais famosa teoria da melhor resposta, né? Ele Exato. quer errado, as 4 estão erradas, você tem que procurar mais errado, ou a que acerta tem 3 certos, tem que procurar mais certo. A IBFC, ela faz concursos, normalmente são concursos pequenos, são concursos para órgãos de prefeituras do interior, por vezes faz algum concurso para Secretaria de Estado. Nós tivemos talvez um concurso no plano federal, que ela fez IBGE, um concurso também federal mais localizado, que foi TRE do Pará, mas normalmente são concursos menores, concursos de menor complexidade. A impressão que eu tenho, falando especificamente dos concursos das carreiras policiais, é que quem faz as questões, pelo menos em penal e processo penal, quem faz as questões não tem a menor noção do que são concursos policiais. E é como você diz, né? Eles evitam entrar em temas complexos justamente para não arrumar problema, mas mesmo nos temas mais simples, eles acabam arrumando problema. Eu acho que para investigador e escrivão não vai ser tão ruim assim. Agora, para delegado, aquela história que eu falei na live ontem. Pode ser que eu esteja errado e essa prova seja um primor de eficiência. Mas o que nós esperamos é que, principalmente para delegado, as questões tenham muita bronca, tenham muito questionamento. Se ela quiser mirar no concurso de delegado do Rio de Janeiro, por exemplo, vai dar problema. Vai dar problema porque talvez não tenha a capacidade de fazer uma prova naquele patamar. Eu também acho. Agora, vamos tratar especificamente da legislação geral aí do Estado da Bahia. Ela cobra no edital, tanto para delegado, quanto para investigador, quanto para escrivão, ele cobra 4 leis. Confere, Alexandre? Exatamente. 4 leis. A lei do servidor público, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, que é a Lei 6677, de 94. A Lei de Licitação Estadual de Licitação e Contratos, que é a Lei 9433, de 2005. A Lei do Processo Administrativo Estadual. Então, nós temos uma lei estadual de processo administrativo, diga-se de passagem, é até melhor do que a lei federal, porque ela veio 10 anos depois. É a Lei 12.209, de 2011. E a Lei Orgânica da Polícia Civil, que é a Lei 11.370, de 2009. São essas 4 leis. Certo. Você espera que essa prova, no que diz respeito a essas legislações, ela traga questões letra de lei ou tem como complicar? Letra de lei. Letra de lei. Certo. Por exemplo, Alexandre, eu estava dando uma olhada na Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado da Bahia e, em alguns pontos, ela parece que replica o Estatuto do Servidor Público do Estado da Bahia. Você teve essa impressão ou eu fiquei com uma falsa impressão? Me parece que ela diz a mesma coisa com outras palavras, né? Exato. Existem semelhanças. Agora, a própria lei orgânica, ela diz que a lei do servidor vai ser utilizada subsidiariamente. Então, a lei 6677 vai ser utilizada subsidiariamente para a carreira policial, obviamente que naquilo que não contrariar a lei orgânica, porque aqui seria a lei específica. Mas alguns pontos são sim, alguns pontos são semelhantes. São semelhantes. Eu poderia até falar de como está estruturada a lei e para minha surpresa, Giovanni, a questão que nós tivemos no último concurso de delegado foi em 2018.
foi em 2018, e eu tive, lá em 2018, a prova foi da VUNESP, e eu tive até a oportunidade de trabalhar com essas leis. Eu fui até pegar o livro, que foi esse livro na época, foi Revisão Geral de Delegado, que foi com todas as matérias, e eu trabalhei exatamente com 3 leis, só não trabalhei com a lei orgânica, mas as outras 3 leis, aquele resumão, né? Aquela revisão final que a gente faz. E a questão de 2018 foi sobre estrutura. Eu achei que tinha tanta coisa mais interessante para cobrar, mas foi cobrada a questão de delegado, uma questão de delegado que a VUNESP cobrou, foi sobre a estrutura. E praticamente você respondia 5 itens, 4 itens você respondia, então você praticamente matava a questão somente conhecendo o índice da lei. O índice nem precisava abrir a lei, só você conhecendo o índice, porque o que é que ele faz? Ele tem o título da organização da Polícia Civil, e aí ele traz o capítulo 2 dos órgãos de direção superior, e aí cada seção traz um órgão de direção superior. Depois abre um outro capítulo e traz os órgãos de gestão estratégica, depois os órgãos de gestão tática. E aí o que foi que a questão fez? Ela pegou um órgão, por exemplo, que era de direção superior e disse que era de gestão estratégica. Então, somente sabendo essa arrumação de como está estruturada a Polícia Civil aqui, ele já teria matado a questão de delegado de 2018. Mas você acredita que a IBFC tende a replicar dessa forma ou você está se preparando para o pior com os alunos do juiz? Questão de legislação, Giovanni, é um pouco difícil fazer aposta, porque parece que eles colocam os artigos lá no liquidificador e aí pega um e cobra. Então, no nosso curso, nós vamos fazer uma passagem por toda a lei. Não só nessa parte da estrutura, porque, na verdade, são dois... A lei orgânica, ela é dividida em 2 livros. O livro 1, a lei é dividida assim, livro 1, livro 2. O livro 1 da estrutura organizacional, que foi o tema cobrado no concurso de 2018 da VUNESP, e o livro 2 da lei 11.370, que corresponde exatamente ao Estatuto dos Servidores do quadro de pessoal da Polícia Civil do Estado da Bahia. Então, como foi cobrado já essa parte da estrutura organizacional no último concurso, então existe talvez uma expectativa maior que neste concurso agora seja cobrada essa parte mais específica dos servidores. Certo. E uma pergunta que tem sido muito feita aqui para mim no meu direct é o seguinte: quem nunca viu a legislação do Estado da Bahia? É o meu caso, por exemplo. Eu nunca estudei legislação do Estado da Bahia. É impossível aprender nesse curso de reta final? É impossível aprender até a hora da prova? Ou dá para aprender? São muito grandes as leis, são muito largas, muito extensas. Vamos lá. A Lei 6677, ela tem, o Estatuto, 270 artigos. A Lei de Licitação são 217. A Lei de Processo Administrativo são 195 artigos. E a Lei 11.370, que é a lei orgânica, tem 114 artigos. Então, nós temos ao todo aí 796 artigos. Sendo que, por vezes, cada artigo desse tem vários parágrafos e incisos. Então, na verdade, nós temos aí milhares de disposições, né, de dispositivos legais. Evidentemente que o aluno ele não vai conseguir decorar todos os dispositivos normativos. E essa é a finalidade do curso. A finalidade do curso é exatamente direcionar o aluno para aqueles dispositivos que entendemos que têm uma maior probabilidade de ser cobrado, de serem cobrados. Então, essa é a finalidade. Por quê? Porque o aluno não vai pegar agora 1.500 dispositivos e memorizar, até porque não tem só essas leis. Existe todas as Se for memorizar tudo, ele tem que ir com um HDzinho de 2 TB na cabeça. Exato. Né? É impossível. Então, tem alguns pontos. O que é que a gente sabe? A gente sabe que, normalmente, o estudante de concurso ele tem uma proximidade maior com a legislação federal. Então, o que é interessante? Fazer um comparativo. Então, olha só, o que é que tem de diferente aqui da Lei do Servidor Estadual para a Lei 8.112? Porque tem muita coisa que é parecida. O que é que tem assim de essencial, de diferente entre a Lei 12.209, que é a Lei do Processo Administrativo Estadual, e a Lei 9784, de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, e assim sucessivamente. Então, por exemplo,
já dando spoiler aqui. A Lei 6677 de servidor público, ela estabelece um prazo, Giovanni, para tomar posse e entrar em exercício equiparado. Da nomeação para posse são 30 dias, da posse para exercício são 30 dias também. Na legislação federal é 30 e 15. 30 para tomar posse e 15 para exercício. Aqui já é diferente. É 30 para posse, 30 para exercício. O prazo de posse admite prorrogação. Na legislação federal não admite. Então, quando a gente vai trabalhando muitas vezes com essas diferenças, é mais fácil para o aluno registrar e memorizar esses pontos mais importantes. Eu estava dando uma olhada especificamente, foi o que me chamou mais atenção, a lei do processo administrativo, porque não são todos os estados que têm uma legislação específica de processo administrativo. E me pareceu que essa legislação da Bahia é uma legislação muito bem feita, me chamou essa atenção. Assim, não sei se é porque eu só tenho noção de processo administrativo federal, mas me pareceu mais amarrada, mais bem acabada. Eu tive a impressão correta? Você concorda? Perfeito, foi até como eu disse no início. A Lei 9784 ela é de 99. Então, mais de 10 anos depois, saiu a Lei do Processo Administrativo do Estado da Bahia, a Lei 12.209, de 2011. E essa lei, por incrível que pareça, ela praticamente não teve nenhuma alteração. Tanto que eu até separei aqui para a nossa live alterações de 2021, 2020, recentes, das outras leis. Mas aqui, na lei do processo administrativo, nós tivemos uma alteração só em 2005. Tivemos uma alteração. Me liguei. Alexandre? Teve uma alteração, mas ela tem... Pronto. Tá ouvindo? Tá ok aí? Tá ok? Agora sim, agora voltou. Foi porque entrou agora tá ok. Entrou uma ligação aqui. Aí eu tirei. Então, ela tem, Giovanni, do capítulo 15 até o final da parte geral, tem o título 1, que é a parte geral, e tem o título 2, né, dos processos administrativos especiais. Então, no título 1, os capítulos 14, os capítulos 15 e 16 são temas novos, que não são temas novos que eu quero dizer, porque não são tratados na Lei 9784. Então, a nossa lei fala até de incidente de falsidade documental. A nossa lei fala em uso de tecnologia da informação, processo eletrônico. Lá no título 2, nós temos processos administrativos especiais. Não existe isso na legislação federal. Então, de fato, a nossa lei ela foi muito mais completa em relação à lei do processo administrativo federal. E vamos dar um spoiler aí do curso aí. Você disse que tem novidade, por exemplo, no Estatuto do Servidor Público. Você podia citar aí uma das mais recentes? O que é que de mais recente aí na 6677, que é o Estatuto do Servidor Público da Bahia? Posso sim, vou citar uma alteração que, inclusive, foi depois do último concurso, de 2018. Nós temos uma alteração feita em maio de 2018, então não entrou no último concurso, que é o seguinte: a lei estabelece os requisitos básicos para investidura no serviço público. Pessoal, estamos falando aí da Lei 6677, certo? Estatuto Geral dos Servidores Públicos do Estado da Bahia, que é uma lei utilizada subsidiariamente para os policiais civis. E aí, nacionalidade brasileira, gozo de direitos políticos, aquilo que a gente já sabe. Idade mínima de 18 anos, boa saúde física e mental. Mas qual é a novidade? É um ponto bem interessante, Giovanni, porque não tem essa previsão na legislação federal. É o seguinte: é requisito básico para investidura no cargo, no serviço público aqui da Bahia, que o interessado não tenha sido condenado em decisão transitada em julgado ou então proferida por órgão colegiado por praticar ou concorrer por crime de feminicídio ou contra mulheres em situação de violência doméstica e familiar, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Então, lembra até aquela situação de inelegibilidade, né, que é até 8 anos depois da pena. Então, aqui é a mesma coisa. Ele cumpre a pena e até 8 anos após o cumprimento da pena,
ele fica impedido de ocupar um cargo público aqui na Bahia, a não ser, né, que haja uma absolvição, no caso de Mas se for condenado em sentença irrecorrível por qualquer coisa que envolva Maria da Penha, tá fora. Já era, já era. Crime de feminicídio, violência doméstica, familiar. Então, depois ele cumpre a pena e depois, durante ainda 8 anos, ele fica impedido de ocupar cargo público aqui. Então, curioso que ele recuperaria o status de primariedade com 5 anos após o cumprimento da pena, né? Porque para você retomar o status de primariedade é 5 anos do efetivo cumprimento da pena. Mas para poder voltar a ter condições de ser provido em cargo público são 8 anos. Aí uma pegadinha, um spoiler. E tudo isso, todos esses detalhes, todas essas pegadinhas, essas novidades, você já gravou todas as aulas aqui no Jus 21 dessa parte? Eu estou gravando ainda a parte de questões e a parte de legislação a gente já está encaminhado também. Pronto, perfeito então. Só lembrando, pessoal, mais uma vez, que não só as aulas do professor Alexandre, mas o curso quase todo ele está sendo gravado. Desde que saiu o edital, a gente pegou os professores da Bahia, porque o Jus 21 ele tem sede em Brasília, mas ele tem filial aqui em Recife, porque eu moro em Recife. Nós temos estúdios aí em Salvador, na Bahia. Nós temos alguns professores da Bahia. O professor Alexandre é um deles. A professora Thaís Dória também, de Direito Constitucional. Ela está gravando aí na Bahia. A nossa coordenadora de pós-graduação, a professora Daniela, ela mora em Salvador. Ela trabalha na filial de Salvador. Nós temos estúdios em Fortaleza também, enfim. E aí, desde que saiu o edital, nós conversamos com os professores. Eu tentei dar preferência a todos os nossos professores que são da Bahia. Então, o professor de Direito Constitucional é da Bahia, o professor de Direito Administrativo, que é o professor Alexandre da Bahia, legislação específica, e eles estão gravando aulas de reta final, justamente para que você, ao fazer o curso de reta final do Jus 21, seja para delegado, seja para investigador, seja para escrivão, você esteja focado e direcionado no perfil da banca, no perfil da IBFC. E lembrando, tá? Eu tinha assumido um compromisso com a galera, eu tinha prometido que no dia que começassem as inscrições abriram ontem, dia 9 de maio. Eu tinha assumido um compromisso que eu daria 50% de desconto durante 48 horas em qualquer curso de reta final para a Bahia, para a Polícia Civil da Bahia, aqui no Jus 21. Nós ativamos esse desconto ontem no site e o desconto vai ser mantido até hoje. Hoje é dia 10 de maio de 2022 e o desconto vai ser mantido até hoje às 23h59. Então, você vai ter as aulas do professor Alexandre, você vai ter as aulas do professor Paulo Furtado, do professor Luiz Carlos Figueiredo, de processo penal, você vai ter as aulas do professor Renato Fázio, de legislação especial, enfim, você vai ter toda a expertise da equipe das carreiras jurídicas, especificamente das carreiras policiais aqui do Jus 21, tentando lhe ajudar nesse emaranhado de assuntos para tentar lhe direcionar. Confere, Alexandre? Com certeza. E, professor Giovanni, ainda na Lei 6677, mais uma novidade, parece que o pessoal, as novidades vão todas para essa área aí, viu, de direito penal, porque a lei 6677, um pouco diferente da lei 8.112, que é federal, estabelece quais são as vantagens que podem ser pagas aos servidores. E aí ela divide em indenizações, auxílios pecuniários e gratificações. E aí já tem uma diferença para a lei 8.112, que lá na lei 8.112 é feita uma distinção entre gratificações e adicionais. Aqui não. Aqui a lei abre a parte de gratificações e trata gratificações e adicionais como sendo a mesma coisa. Mas a novidade, que é uma lei, foi uma alteração de 2020, é que na rubrica de auxílios pecuniários, que é também uma vantagem, foi acrescentado o auxílio reclusão. Então, nós temos 3 auxílios pecuniários: o auxílio moradia, auxílio transporte, auxílio alimentação, e agora está expresso o auxílio reclusão. Então, 4º auxílio pecuniário, e esse dispositivo foi acrescentado em 2020. Então, curioso que a maioria dos estados eles não tem isso. Na verdade, eu estou escutando falar isso pela primeira vez, assim, auxílio reclusão para o servidor, deve ser até o trânsito em julgado, né? Ou então deve se manter após o trânsito em julgado? Desde que haja prisão, pena privativa de liberdade. Desde que haja prisão, Então, durante toda a execução da pena, até porque o auxílio reclusão acaba sendo pago aos beneficiários, né? Exatamente. Porque não é pago a ele, é pago aos dependentes.
É interessante, eu não conheço esse detalhe em nenhuma outra legislação estadual. Pode até ser que tenha, não sou especialista em legislação estadual, mas eu não conhecia esse detalhe. É uma inovação aí, é uma novidade. A Bahia, ela tem uma série de inovações jurídicas, ela tem uma série de inovações ligadas a essa legislação de proteção dos hipossuficientes, de proteção dos servidores públicos. Eu acho interessante a legislação da Bahia, eu acho que em alguns pontos ela é muito bem pensada. Eu, particularmente, aplaudo muito quando eu vejo legislações que punem de forma mais severa pessoas que praticam crimes de violência doméstica familiar contra a mulher, contra a criança, contra o idoso. Exato. E como você bem falou, a Bahia tem. Alexandre, então, meu patrão, eu vou deixar aí para você se despedir, agradecendo demais a você. Nosso objetivo era trazer um pouco do que essa legislação pode representar no concurso. O Alexandre falou uma coisa que eu venho batendo na mesma tecla. Infelizmente, nós temos que nos preparar para o pior com a IBFC. A IBFC ela trabalha com o critério da resposta menos ruim. Eu acho horrível, mas é o que tem, né? Se é o que tem para o jantar, então vai isso mesmo. Lembrando a vocês, mais uma vez, que os 50% de desconto que eu tinha prometido em todos os cursos de reta final da Polícia Civil da Bahia terminam hoje, 23h59. Eu conversei com o professor Paulo Furtado ao longo do dia de hoje, a gente estava trocando ideia aí, e eu acredito que amanhã, às 21 horas, assim como eu estou fazendo hoje com o professor Alexandre, amanhã eu vou estar aqui com o Paulinho para nós falarmos das peças mais prováveis para a discursiva de delegado de Polícia Civil da Bahia. Alexandre, meu muito obrigado pela honra e pelo privilégio de a gente trabalhar junto. Eu preciso externar de público aqui que a Bahia deu ao JUS 21 alguns grandes professores. Eu trabalhei nas antigas, eu trabalhei muito aí na Bahia, na época do presencial. Eu dei muita aula presencial no curso Pódio aí de Salvador, o famoso curso Pódio de Salvador. E depois que eu virei dono de curso, eu tenho uma grata surpresa de ter excelentes professores aí do estado da Bahia. E você talvez seja um dos mais brilhantes que nós tenhamos aqui no JUS 21. Então, muito obrigado pela honra de nós trabalharmos juntos. E eu deixo para você fazer o encerramento aí. Professor Giovanni, eu que agradeço as palavras, a honra é toda minha. O curso JUS 21 é o curso de referência, então é uma satisfação muito grande estar nesse projeto. E como gosto de terminar sempre aqui com conteúdo, então chamando a atenção do pessoal, olha gente, tanto na Lei 6677 como na Lei 11.370, que é a Lei Orgânica da Polícia Civil, atenção com a parte de regime disciplinar. Muita atenção com a parte de regime disciplinar. Na lei de licitação, que é a Lei 9433 de 2005, muita atenção com as últimas alterações. Tivemos alterações em 2021, pessoal, já na pandemia, aqui alterações importantes. Tudo isso nós iremos ver no nosso curso, ok? Então, aproveita a promoção até 23 horas hoje, né, professor? 23h59 de hoje, dia 10 de 5. 23h59, olha o prazo, hein, gente? É prazo eleitoral aí, viu? Então, eu conto com a presença de todos vocês lá no nosso curso. Valeu, Alexandre. Obrigado, valeu, galera. Muito obrigado. E amanhã, fica ligado nas minhas redes sociais que eu confirmo a live com o Paulo Furtado. Valeu, Alexandre. Obrigado, boa noite. Valeu, professor. Um abração.